Boa tarde a todos, meu nome é Vainer. Estamos aqui com dois amigos, que é a Alicia e o Wesley. Boa tarde. Somos alunos do curso técnico de enfermagem da Escola Estadual Carlos Luz. Vamos falar um pouco hoje sobre o Setembro Amarelo. Estamos aqui hoje com a psicóloga Janete Neves, servidora do Hospital Regional e Master Coach. Eu já vou iniciar fazendo uma pergunta para a senhora. Qual é a origem da campanha Setembro Amarelo e qual é o símbolo, por favor? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falando sobre um tema tão importante e explicar um pouco. Um jovem de 17 anos chamado Mike M., em 1994, nos Estados Unidos, infelizmente ele cometeu suicídio. E ali no velório mesmo, os amigos e os familiares resolveram fazer uma campanha para sensibilizar as pessoas para que ficassem atentas, porque foi tão marcante, eles não esperavam uma tragédia dessa. E por ele ter um Mustang 68 amarelo, então eles adotaram a cor amarela, fizeram lacinhos para distribuir para as pessoas. Então o símbolo foi esse lacinho amarelo, né? Entendi. E qual é o objetivo principal da campanha e o lema de 2023? Então, o objetivo continua sendo esse mesmo que foi iniciado, que é justamente conscientizar, a população, conscientizar as pessoas sobre um tema tão delicado e que muitas vezes alguém pode estar ao nosso lado precisando de um apoio e a gente não tem esse olhar. Então, que nós possamos ficar atentos aos sinais. E o lema desse ano, se precisar, peça ajuda. E que nós possamos estar atentos para ajudar. Porque as pessoas estão tão voltadas para si mesmas que às vezes estão esquecendo de olhar para o outro. Isso é verdade. Né? Janete, explica para a gente também quais são os fatores de risco. Olha, nós temos muitos fatores que podem contribuir para esse comportamento. Por exemplo, uma baixa autoestima é um dos principais. Né? Uma autoimagem negativa, problemas que possam ter acontecido de violência, situações de abuso sexual, problemas de rejeição, traumas da infância. Muitas vezes também acontece uma separação, um divórcio, a pessoa não dá conta. Pessoas que acostumaram com um padrão de vida e depois perdem, né? Pode a falência. Pessoas também de risco, tipo situações vulneráveis como LGBT, índios, pessoas em situação de rua, né? Uso de álcool e drogas. Tem até a questão, né, de um país também que é muito forte a questão do suicídio, que é a Coreia do Sul, que lá é a questão que eles colocam muita pressão sobre o estudante, ou qualquer pessoa também, né, tem hora. Também os LGBTQIA+, também, que lá, como um país é pequeno, então eles têm muito preconceito, até com pessoas de fora, lá é um país fechado sobre isso, e tem essa questão do suicídio. Você vê que não é só a pessoa que ela é pobre, né, ela já não tem uma renda melhor, tem gente lá que tem dinheiro, é da mídia social, e por ser também, tem muito preconceito, e eles também acabam tendo um autoextermínio. Sim. Você acha que o bullying também faz parte, engloba aí? Com certeza, o bullying, eu quero até citar um exemplo de uma aluna, né, na formatura dela, ela sofreu um bullying, colocaram uma foto dela, ela era um pouco gordinha, nem era tão gorda, um vestido muito bonito, ela estava feliz, era o dia da sua formatura, eles colocaram uma foto dela associada com um bujão de gás, que estava com uma capa vermelha igual o vestido dela, e ela suicidou por causa disso. Então, o bullying é uma coisa muito séria, porque, igual nós da psicologia falamos, não importa o problema, assim, o importante é como vamos lidar com esse problema. E nem todas as pessoas têm uma capacidade, estão preparadas para lidar com certas situações, né? Principalmente a situação do bullying, bem colocado. Verdade. Existem alguns mitos, né, sobre o suicídio, aquele mesmo que a gente já várias escuta, né, falar que é sobre a questão de quem quer se matar, se mata, ele não avisa, ele não dá indícios, né, não fica falando por aí. Como é que você poderia? Isso é tão sério, porque muitas vezes, por esse mito, nós não damos valor a pessoas que ficam falando que vai se matar e acreditamos que isso não vai acontecer. E às vezes acontece. Existe
as pessoas que ficam silenciosas e que você pegam de surpresa. Mas quando vai pesquisar, em algum momento ela deu algum indício, ela deu alguma pista. E que às vezes foi sutil, a gente não percebeu. Mas tem essas que falam e que a gente acha que não vai acontecer. E infelizmente acaba acontecendo. Então qualquer indício nós temos que levar a sério, nós não podemos descartar. Também tem a questão deles falarem que a gente não deve falar sobre suicídio, que aumenta os casos de suicídio também, né? Como é que você responderia para essas pessoas que falam? Isso também é um outro mito, porque nós só podemos cuidar de um problema quando nós encaramos que ele existe. Então, se nós evitamos de falar sobre o assunto, nós não vamos poder ajudar. E talvez não vai dar liberdade para a pessoa poder falar sobre isso. Eu até me lembrei de uma situação que fala que o problema, ele é como uma onda, né? Para quem já foi à praia e teve oportunidade, quando você fura uma onda, ela está pequenininha, você fura, você sai do lado de lá, né? Você furou. Mas quando você foge dela, ela vai ficar maior e vai te alcançar do mesmo jeito e você vai ficar machucado. Então, assim, é esse mito que como você não tem que falar sobre isso, não. Temos que falar sim, né? Assim nós vamos poder ajudar as pessoas. Como que a sociedade afeta o comportamento social? Suicida. Como a sociedade enfrenta, pode né? ajudar na prevenção, né? pode ajudar na prevenção? Bom, a sociedade ela é muito importante para ajudar na prevenção. É o que nós já colocamos aqui na questão de abordar o problema, de falar sobre o assunto. Quando a gente evita de falar sobre o assunto... Me lembrei até de um detalhe interessante, quando a gente fala que aumenta, por exemplo, a estatística, né? A gente fala assim, aumentou. Não é que aumentou, é porque antes você não falava sobre isso. Então, as coisas já aconteciam. Não é que aumentou. Igual o caso de violência contra a mulher, por exemplo. Aumentou. Não aumentou porque você passou a falar. As pessoas tiveram mais coragem de registrar. Então, a mesma coisa é o suicídio. Então, quando você fala sobre esse assunto, vão ter mais pessoas que vão poder falar sobre isso, que vão ter a liberdade. Então, como que a sociedade pode ajudar? Aprendendo sobre o assunto, tendo uma escuta ativa, sendo empático, tratando o assunto com muito respeito, com muita seriedade, né? Porque entendendo que todas as pessoas são importantes, igual como nós falamos lá no hospital, para tratar todos com importância, porque aquela pessoa que está ali magrinho, sem dente, que você não dá valor, mas ele é o pai de alguém, né? Então, é o esposo de alguém. Ele é o amor de alguém. Ele é o amor da vida de alguém. Então, todas as pessoas são importantes. Então, nós temos que estar atentos. A vida, em primeiro lugar, é o valor mais importante que nós temos, né, na nossa Constituição. Tudo que for para preservar a vida é importante. Então, a sociedade ela pode contribuir dessa forma. Não fazendo bullying, não banalizando, respeitando, entendendo que isso é sério. E estudar sobre o assunto, buscar ajuda, se precisar buscar uma ajuda profissional. Nós que estivermos lidando com alguém na família, ou um amigo, ou um colega de trabalho, busquemos ajuda também para saber ajudar, porque às vezes a gente precisa até de ajuda para poder ajudar, né? Então a sociedade pode contribuir dessa forma. E eu vou fazer só mais uma que eu tinha esquecido, que é como é que a mídia social afeta o comportamento suicida? Como é que ela vai... igual a mídia, né? O Facebook... Sim, como eu já tinha até citado esse caso desse bullying através da mídia social, porque publicaram no Facebook, né? Então, afeta e muito. Tudo na vida, ele pode afetar positiva quanto negativamente. Tudo depende, né? A gente não pode falar que tudo é só negativo, né? Então, se soubermos como usar os instrumentos. Mas tem o DISC, né? 188... que você tinha falado antes, que eles ligam para lá. Sim, nós conversar. temos isso. Como que a mídia pode ser usada positivamente? Nós temos o DISC 188, tem o CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Mas a mídia influencia negativamente como? Pessoas que são sugestionáveis, pessoas que são mais frágeis e que às vezes vê um comportamento e quer imitar e não dá conta, ou se sente humilhado. Então, essas pessoas que querem... Por exemplo, tem pessoas que têm milhões de seguidores, milhares de seguidores, então elas influenciam a vida das pessoas com tudo que ela fala e as pessoas acabam imitando. Hoje nós temos Facebook, nós temos o Instagram, nós temos Twitter, WhatsApp, então nós temos que estar atento, né, essa mídia social. E muitas vezes essa mídia social que era
para fazer uma globalização, que era para integrar, ao contrário, está afastando as pessoas. Isso já é uma coisa que está prejudicando, porque a pessoa, antes, ela tinha os familiares, ela tinha os amigos, ela batia papo, ela sentava na calçada, elas brincavam. Isso não está acontecendo, por isso que está aumentando, a gente tem visto aumentando o índice de suicídio em adolescentes, até crianças, por causa essa mídia social, que na verdade ela está afastando as pessoas em vez de aproximar. Porque você vê pessoas conversando, você está num bar, tem 4 pessoas e elas estão ali conversando no celular e não está olhando nos olhos. Porque o ser humano ele precisa disso, olhar nos olhos, ele precisa de um abraço, ele precisa de um carinho. Você não vai conseguir ver realmente o que a pessoa está passando se não for frente a frente. Tem que ter uma reeducação sobre como usar as redes sociais e tudo mais, porque hoje em dia, eu uso o Twitter, e eu sei como é pesada aquela atmosfera que tem lá. Porque mesmo que você quer transparecer uma coisa boa, mas outra pessoa não, ela acha que isso vai... Só por alguma dor que ela também já sinta, ela quer passar isso pro outro, porque ela não quer sentir sozinha. E outra coisa, é muito fácil você colocar aquela máscara, né? E você tira aquela selfie e ali você tá aquele sorriso, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas tinha uma frase no consultório da minha tia que falava assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, até você descobrir que ela é artificial. Então, será que tudo aquilo ali é verdade? O Instagram é uma grande rede de mentiras, como então, dizem. nós precisamos nos voltar mais, tentar nos despir dessas questões e nos voltar mais para valorizar mesmo o outro, valorizar a vida, valorizar a conversa, o diálogo. Então, é assim que a gente poderia estar ajudando as pessoas. E a mídia, né, ela tem influenciado muito. Questões de vídeos, né, algumas pessoas colocam alguns desafios nos vídeos. E essas crianças mais novas vê aquilo e acabam tentando fazer, né? E aí vem a consequência. Sim. É a questão da baleia azul de alguns tempos atrás. Terrível. Eu conheço um casal que eles mudaram do Brasil. Eles ficaram tão traumatizados porque o filho deles de 11 anos estava se envolvendo assim, com essas questões e ele já estava de uma forma que a mãe estava com medo dessa criança. Ela não estava sabendo como agir. Então, eles tiveram que tomar atitudes drásticas para lidar com isso. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Então, a gente tem que estar procurando uma ajuda profissional. Evitar de estar procurando nas redes sociais, TikTok e tudo. Que, às vezes, tem que saber a fonte que está pegando. Que, às vezes, nem sempre vai ser uma coisa bacana. Eu vou estar também fazendo uma pergunta para a senhora. Quais dicas a senhora poderia nos dar para iniciar uma conversa com alguém que esteja tendo um comportamento suicida? Bom, eu já comecei a falar um pouco sobre isso, na questão de tratar o assunto com respeito, com seriedade, ter uma escuta mais ativa, ser empático, pesquisar sobre o assunto, né? Entender como que essas pessoas funcionam, para não ver como um desdém, como fraqueza, mas são pessoas que tiveram uma história diferente muitas vezes da nossa, né? Então, são essas atitudes que a gente tem que ter, né? De estar pensando sobre isso, de estar estudando, de ter essa escuta ativa, de realmente nos preparar para poder ajudar. Porque muitas vezes a gente pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, nós temos que estar preparados para isso. E buscar uma ajuda também, né? Nós, para ajudar, precisamos nos ajudar. Para poder fazer o melhor pelo outro, nós também precisamos estar bem. Como fala, quando você está num avião, não é? Quando as máscaras caem, coloque a máscara primeiro em você, para depois você poder ajudar as crianças e os idosos. Nós precisamos estar bem para poder ajudar o outro, né? E ser empáticos, né? A tentar nos colocar no lugar do outro. Será que eu faria como ele, se eu também tivesse passado por tudo que ele passou? Janete, você tem algum livro assim, que você já leu, que você indicaria sobre o assunto? Algum vídeo para quem está assistindo já, se quiser, ter uma ideia? Olha, eu tenho um livro que eu li muito bom, que me ajudou assim, na minha vida, que chama As 15 Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Esse livro, ele me redirecionou na minha vida para eu aprender, porque ele vai falando sobre várias situações. Por exemplo, de eu ter um objetivo na vida, de eu aprender a ser grato, de eu saber me relacionar. Então, esse é um livro que me marcou. Foi até através desse livro que me incentivou a fazer psicologia. Que massa. Foi por causa dele. Quem quiser, né? As 15, agora já tem as 16, porque a última agora é sobre essa questão da inteligência emocional.
Porque não adianta eu ter muita cultura, muito conhecimento, ser muito inteligente, mas se eu não sei me relacionar com as pessoas, se eu não sei ser empático, eu não vou conseguir obter o sucesso. Verdade. Quer falar alguma coisa a mais, Wesley? Tem alguma pergunta a mais? Tirar alguma dúvida? Não, acho que acredito que é só isso mesmo. Janete, quero te agradecer a participação conosco aqui, tá bom? Quer falar alguma coisa, Alicia? Eu agradeço. Eu acho que todo mundo conseguiu entender, até os mais leigos, os mais espertos, digamos, conseguiu entender a todas. Você conseguiu responder as perguntas com eficácia. Foi muito bom, muito bom mesmo, viu, Janete? Muito obrigada. Eu agradeço, eu que agradeço também a participação. Fico feliz de ter contribuído. Tá joia. Agradeço.